bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte, uma aula prática, hoje é de número 39. Hoje eu vou explorar com vocês a utilização da argila na modelagem, então, desse material. Como objetivo, nós temos desenvolver processos de criação em artes visuais, com base, então, em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e ou digitais. A modelagem, de um modo geral, ela existe, desde os primórdios da humanidade, tá? Ainda na antiguidade, as pessoas moldavam, então, o barro e transformavam em peças para usar no dia a dia, como jarros, bacias, travessas e também como forma de decorações, ornamentos, enfim. Então, olha, desde lá no início da humanidade já se usa a argila para construção de objetos. Os primeiros artefatos aí que foram modelados em argila eram simples e alguns tinham também desenhos geométricos, como os encontrados na pré-história. Então, esses desenhos geométricos para adornar, decorar essa peça. Com o passar do tempo aí, essas técnicas foram se aprimorando e a modelagem foi sendo aperfeiçoada. E também os pigmentos naturais ou argilas coloridas acrescentadas então a essas peças. Um exemplo atual do uso da argila é a cerâmica marajoara, na ilha de Marajó, que é o exemplo da imagem, que tem então esse valor cultural e feito artesanalmente, então, como peças utilitárias, de decoração e tudo mais. E aqui a gente também vê o emprego desses padrões geométricos na decoração, tanto na pintura quanto na marca ali do barro em si. A civilização grega é a mais representativa aí na expansão dessas técnicas de cerâmica, tá? Eles faziam a queima e pintura e classificavam essas peças pela sua funcionalidade. O que é a queima da argila? É tornar ela cerâmica, é deixar ela resistente. Então, o que eu modelo em casa e tal, ele fica muito frágil. É com essa queima em alta temperatura, em um forno, que então essas peças ganham essa funcionalidade, tá? Os artefatos e os vasos eram então decorados em vermelho e preto na sua maioria, ou nessas tonalidades, tá? Os gregos, eles são considerados como os melhores fabricantes de cerâmica do mundo. Então, realmente, eles têm essa marca registrada e as pinturas da cerâmica grega contam histórias. Então, são realmente muito detalhadas e cerâmicas belíssimas. Agora vamos para a prática, né? Quero passar hoje algumas dicas de como modelar argila e mostrar então diferentes técnicas para manipulação desse material que é bem comum então nas nossas aulas de arte e qualquer um adora manipular a argila então. Vamos conhecer algumas técnicas e maneiras de utilizar, tá? Primeiro, eu destaco que a argila ela não é uma massinha de modelar, ela é dura, então eu aperto com força, eu só marco, ela não é tão maleável quanto uma massinha de modelar, por exemplo. E ela precisa ser macia para a gente trabalhar com as mãos. Então vejam, a minha não está super molhada, que já é um barro, mas se eu aperto eu consigo fazer o que eu quiser, consigo modelar essa peça de argila, tá? O exemplo que eu vou dar nessa utilização é a confecção de um potinho. Então, é um vasinho, um potinho inspirado nessa cerâmica, então, marajoara também, tá? Existem várias maneiras de se fazer, mas a que eu vou mostrar para vocês é usando, então, uma bola de argila, como nessa imagem 1 ali. Agora, para eu manipulá-la com as mãos, eu tenho que estar ciente que eu vou sujar a mesa, sujar as mãos, mas é lavável, é só o pozinho da argila. Eu tenho aqui comigo um pote de água que é para umedecer ela, porque se ela está mais úmida, ela fica mais maleável, tá? É mais fácil de trabalhar. Só que se eu uso muita água, ela também fica muito barro. Então, olha só.
Já começa sujando todas, né, tudo aqui as mãos, mas não tem problema algum. Eu vou fazer o quê? Eu vou pensar nesse formato e vou partir de uma única peça para fazer este potinho, este vasinho. Então, eu utilizo, é quase como se fosse uma batata, ó, e eu pressiono os meus dedos aqui no meio para dar essa profundidade. E o trabalho que eu vou ter agora vai ser o quê? Afinar essas paredes e deixá-lo mais fino. Eu posso também usar aqui a mesa, no caso, para auxiliar esse meu trabalho. E é o quê? É apertar, puxar, esticar, para que você consiga, então, a textura que você deseja. Ó, vejam que quanto mais eu manipulo e aperto, aquele bloco sólido que eu tinha, ele já se torna, ó, bem mais maleável, né? Então, eu posso pôr de novo os dedos aqui. Você vai percebendo, se eu giro minha mão aqui, ela vai afundando mais. Se ela começa, olha aqui, ter rachaduras, está na hora de molhar de novo. Para secar uma argila, também é importante que você não seque, ó, eu tô só alisando para ele tapar essas rachaduras, ó. É importante que você seque a sombra e devagar, que ele vai evitar rachaduras, tá? Aqui ainda tá bem grossa, ó, as paredes do que seria essa minha tigelinha, digamos assim, né? Mas você vai o quê, ó? Alisando, opa, rachou de novo? Emenda, amassa, modela. Por isso é difícil se você parte muito a argila. Depois eu tenho umas imagens que eu vou mostrar, então, maneiras de você fazer como se fosse placas, se fossem placas, e unir. Só que essa união é tão difícil quanto uma rachadura aqui. Então, você acaba não conseguindo unir mais e quando seca, acaba desmontando, quebrando muito facilmente, tá? Então, olha só. Posso continuar se eu quiser, mas já é algo que ao secar vai parar em pé, tem um recipiente. Aqui dentro tem muitas marcas ainda, então o que eu posso fazer? Molhar o meu dedo e alisar. Ó, eu vou fazer de um lado aqui, para você ver a diferença. Então, olha, um acabamento bem lisinho desse lado, em vista a esse que aparece aí as marcas, né, das minhas digitais e da forma que eu apertei, né? E aqui eu vou alisando para finalizar e dar esse acabamento. Vejam que, olha, tá bem molinho agora, de tanto eu manipular. Quanto mais eu mexo com isso, mais macio vai ficando, ok? Então, fica a dica para vocês. Utilizarem essa argila, manipularem e verem que não é ela estando encharcada que ela vai estar melhor para utilizar e também não pode estar a ponto de rachadura, tá? Agora eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho para eu lavar essas minhas mãos para então continuarmos. Então essa foi uma maneira, né, de se utilizar ali uma bola realmente de argila e ir afundando esse miolo para fazer esse potinho. Outra maneira aí é utilizar rolinhos, né? Você vai fazer ali minhoquinhas e enliá-las para formar a altura que você deseja. Mas como eu disse, a rachadura é bem difícil de você vedar, de você unir a argila. Então, muitas crianças quando vão manipular, eu vou fazer um cachorrinho, faz as patas tudo separado. Só que na hora de colar, a argila é bem complicada, você precisa alisar muito para que ela volte a se fundir, senão ele seca e acaba quebrando. Então aqui, no caso, você vai fazendo esses anéis, é possível que, se ela não colou bem direitinho, quando secar você vai ter várias argolas ali e não um potinho final, né? Aqui é outra técnica utilizando, então, essas pequenas lajotas, como se fossem tabuinhas, né? Que você estica, amassa, faz esse desenho e então une. Mas é complicado também porque depende dessa vedação, ela vai estar mais maleável. Então, o meu preferido, a maneira realmente nessa construção de um potinho, um vasilhame, é manualmente a partir então de aprofundar uma peça inteira. Existem para modelagens aí mais profissionais, eu diria, né, que não utilizam só ali as mãos para produzir,
existe uma ferramenta chamada roda de oleiro. É uma espécie de torno, tá? É um equipamento, então, que tem uma base, como se fosse um prato giratório. Então, esse prato fica girando e essa peça de argila, então, é colocada sobre esse prato e a pessoa vai manipulando também com as mãos, às vezes com a ajuda de ferramentas, mas com essas mãos, aonde você pressiona, vai girando e vai formando, então, ao redor da peça toda. É bem bacana de conhecer esse trabalho, então, com a roda do oleiro. Um pouco de como que é feito, então. É colocada, vejam, a setinha verde indica ali o prato que está girando. Então, a peça você vai com os dedos, sempre úmidos também, então a água é essencial, você vai girando e modelando. Ah, eu tenho essa peça aqui, por exemplo, eu quero ela mais alta. Então, a pessoa vai apertando que essa peça vai crescendo, como na segunda imagem. Então, você vai modelando a partir do que você quer. Para fazer essa profundidade, né, uma jarra, por exemplo, o oleiro vai fazer o quê? Vai perfurando e essa peça vai girando e ele vai fazendo essa abertura. É bem difícil também de se utilizar porque qualquer cutucada ali em falso ou apoiou a mão diferente, essa argila vai se desmontar e você vai ter que começar do zero. Então, o que eu falei também, as mãos sempre molhadas, porque vai deixar o quê? A superfície mais lisinha e mais fácil de manipular. Não encharcada, mas a argila tem que estar sempre úmida. Aqui eu deixo a sugestão para vocês assistirem, então, a um oleiro, utilizando a roda de oleiro, fabricando uma jarra, vasos, tá? É bacana você ver como que é feito, como ele utiliza a destreza que ele tem com as mãos, também como ele tira essa peça, então, dessa base giratória. É um processo bem legal, artesanal, mas aí com a ajuda, né, desse prato giratório que é muito bacana. Muito bem, espero ter auxiliado aí com algumas dicas da manipulação de argila. Se ela está muito seca, você pode hidratá-la, né? Molhá-la mais, deixar um pouco de molho. Mas se ela está totalmente seca, é bem difícil você recuperar, tá? Você encontra argila em papelaria, em floricultura, né? Ou até empresas de cerâmica, muitas vezes fazem até a doação de sobras de argila aí para você utilizar nas suas aulas de arte, nos seus trabalhos e fazendo aí esculturas, potinhos, enfim, brincar aí de manipular este material. Um abraço e até a próxima!